de número 100 diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cânticos, sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus atos com hinos de louvor, rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, geração em geração a sua fidelidade. Amém. Amém. Eu não vou pedir para você se esquecer dos seus problemas, não é verdade? Porque nós não esquecemos, na verdade, os nossos problemas. Mas desde que você entrou para esta casa dentro, celebre o Senhor, louve ao Senhor, adore ao Senhor, e eu creio que Ele vai satisfazer os desejos do teu coração. É isso que Ele pede. Ele diz assim, celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Não é só esse tipo de crente ou aquele tipo de cristão. Todas as terras, todo homem, toda mulher, todo jovem deve celebrar o Senhor com cânticos em seus lábios, no seu coração e na sua alma. Amém? Vamos celebrar o Senhor. E para começar, vamos dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Amém? E a paz a todos, amém? Amém? Vamos celebrar o nome do nosso Deus? Amém? Ele é digno de todo louvor, de toda honra, de toda adoração. Nessa noite, como o pastor falou, nós temos problemas, né? Não tem como a gente esquecer. Mas seja qual for o seu problema nessa noite, eu te convido a adorar o Senhor Jesus. Amém? Porque toda vez que uma canção é transformada em oração, algo novo vem anunciar. E sempre vale a pena adorar. Seja qual for o seu problema, sempre vale a pena adorar. A prisão, o seu problema, ele não é eterno. Ele vai passar. Porque
Boa noite, igreja, mais uma vez. Nós vamos louvar mais uma vez o Senhor, porque dele e por ele são todas as coisas. Amém? Aleluia. Levante as mãos para os céus. Diga que o Senhor é o teu protetor, é a tua vida, é o teu consolo. Diga a Ele nessa noite que você depende dele, porque tudo aqui é para Ele.
Diga para ele, que bom que você veio. Diga para ele, vamos lá. Aleluias. Glória a Deus, podeis sentar. Eu quero agradecer a presença de todos nessa noite, inclusive de alguns pastores que estão no meio de nós nessa noite, né? Pastor Adalto, se não me engano, está aí, vem com a sua mão assim. Pastor Jair está conosco. Pastor Geraldo Rodrigues, né? Tem mais algum pastor aí? Bem, na verdade, todos nós somos pastores. Na verdade, todos nós somos ministros da palavra de Deus, não é verdade? Alguns são separados mais precisadamente, mais rápido, e outros um pouco mais tarde. Mas você é filho de Deus, você é salvo em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você também é um pastor de nosso Senhor Jesus Cristo na face da terra. Amém? Nesta noite eu queria comentar algo com vocês. Depois eu quero passar a palavra ao pastor Geraldo. Você tem pressa de sair desse lugar? Eu só vou levar umas 3 horas e depois eu creio que o pastor Geraldo vai levar mais umas 3 horas. Aleluia! Ele já olhou para o céu e disse assim: o que é isso? Não, não é isso não. É algumas palavras só, não é verdade? O que é consagração? Eu queria que você abrisse em Marcos capítulo 16, depois nós vamos chegar lá. Você que trouxe a palavra de Deus, em Marcos 16. Mas o que é consagração? Consagração é ato ou efeito de consagrar pessoas, coisas, objetos a uma certa divindade. Então, consagração é um ato de consagrar pessoas, coisas, objetos a uma certa divindade. A igreja de Jesus Cristo, a verdadeira igreja de Jesus Cristo na face da terra, sob a direção do Espírito Santo e sob a orientação da palavra de Deus, ela consagra, ela separa pessoas para os serviços especiais da própria igreja na face da terra. Certo? Isso quer dizer consagrar. Assim também, como a igreja de Jesus Cristo separa pessoas pela orientação do Espírito Santo e também pela direção da palavra de Deus, Satanás, os adeptos de Satanás, eles consagram, eles separam pessoas, coisas, objetos para seus serviços. Isso acontece desde quando? Desde que o homem caiu no pecado lá no jardim do Éden. Mas a igreja de Cristo, ela consagra, separa pessoas para se dedicarem as suas vidas ao serviço de Deus, levando as boas novas do Evangelho de Cristo a todos os povos. Em Marcos 16, versículo 15, 16, 17 e 18, você pode ver uma amostra disso. Após a sua ressurreição, Jesus deu uma ordem direta aos seus discípulos, dizendo: ide por todo mundo. Ele disse para os seus discípulos, e hoje ele está dizendo para toda a igreja também, mas precisamente ele disse ali para os 11, não é verdade? Ele disse assim: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Veja o que disse o Senhor Jesus: quem crê e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. O homem ele não é condenado pelos seus pecados, o homem ele é condenado por não reconhecer o serviço de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Correto? Alguns sinais o Senhor Jesus disse que vão acompanhar aqueles que creem, que vão acompanhar aqueles que são separados para a obra do Senhor. Ele disse assim: em meu nome vocês vão expulsar demônios, em meu nome vocês vão falar novas línguas, em meu nome vocês vão pegar em serpentes, em meu nome vocês, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal nenhum. Se puserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. E eu creio que a igreja poderia aplaudir o Senhor e celebrar. Aleluia! Aleluia! O que o Senhor disse aqui em Marcos
16, é para toda a igreja, mas precisamente ele disse para os seus discípulos, para aqueles que são investidos de autoridades, que são separados para o ministério específico de uma igreja local. Efésios, eu quero que você vá lá para o livro de Efésios, capítulo 4, versículo 11. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga espere um pouco. Aleluias. Paulo diz que Deus escolheu alguns para serem apóstolos, outros para serem profetas, outros para serem evangelistas e ainda outros para serem pastores e mestres. Isso, meu irmão, não é uma questão de título. Você ser um pastor não é uma questão de título. Se você, Odair, está sendo separado nesta noite e vai ser ungido nesta noite e vai derramar sobre a sua cabeça o azeite da unção, o azeite que simboliza o Espírito Santo de Deus, não tenha como seu pastoreio, não tenha ele como título, como muitos pastores têm, infelizmente. Pastor não é título, é função. É função de pastor, pois são dons ministeriais que o Espírito Santo dá a cada um de nós. Então, apóstolo Paulo diz que Deus, por intermédio da sua palavra, por intermédio do Espírito Santo, ele separou alguns de cada igreja local para serem apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Isso não é questão de título, mas é uma questão de função, de desempenhar a sua função na igreja local em que você está. Para que servem esses dons ministeriais? Atos capítulo 20, versículo 28. Vamos lá comigo. Para que servem esses dons ministeriais? Paulo dá uma ordem a quem? A liderança da igreja de Éfeso, dizendo: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho que o Espírito Santo entregou aos seus cuidados, como pastores, como bispos, como presbíteros da igreja de Deus, que ele comprou por meio do sangue do seu próprio Filho. Então veja bem, a primeira ordem que o apóstolo Paulo dá à igreja, aos irmãos da igreja que estava em Éfeso, escrevendo esta carta para lá, ele diz: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho que o Espírito Santo entregou a vocês, aos seus cuidados, como pastores da igreja de Deus, que ele comprou por meio do sangue do seu próprio Filho. Assim, da mesma maneira, cremos e entendemos nesta noite que o Espírito Santo separou o irmão Odair para o ministério pastoral. Você acredita nisso, Odair? Aleluia. Aleluias. Você é o primeiro que tem que crer nisso. Amém. Antes de você ser ungido por mão de pastores, você já foi chamado antes da fundação dos tempos, de todas as coisas, para ser um pastor das ovelhas na face da terra. Então veja bem, o Espírito Santo é que tem separado você, como tem separado muitos aqui, para pastorear as ovelhas do Senhor na face da terra até que ele venha. O Espírito Santo separou Daí, não somente porque ele está estudando teologia, mas porque também ele tem se mostrado um servo fiel ao Senhor e à sua igreja local. Correto? O Espírito Santo, Deus, separou daí. A igreja está separando daí, esse ministério está separando daí, não porque somente ele está fazendo teologia, mas porque ele tem sido primeiramente um servo fiel ao Deus Todo-Poderoso, que criou todas as coisas e tem sido fiel à igreja local. O irmão Odair é um cristão que tem se dedicado à obra do Senhor Jesus Cristo, que tem se esforçado na obra do Senhor na face da terra. Cada um
que é investido dessa função de pastor, de presbítero ou de bispo, cada um deve saber que não deve levar qualquer tipo de vantagem sobre as ovelhas. E eu queria que você examinasse comigo Mateus capítulo 20, versículo 25 ao versículo 28. Olha o que diz lá. Alguns pastores gostam de levar vantagem, mas o Senhor, enquanto estava ministrando ainda para os seus discípulos, Ele disse em Mateus capítulo 20, versículo 25 ao versículo 28, Ele disse para os seus discípulos que os governantes dos povos é que dominam os povos, mas vocês, líderes do meu povo, vocês, pastores, bispos e presbíteros, vocês devem servir e não serem servidos. Nós devemos, como pastores, como bispos, como profetas, como evangelistas, como presbíteros, nós devemos servir ao povo e não levar nenhuma vantagem sobre as ovelhas que lideramos. Odair, esta palavra não é somente para você, esta palavra é para mim, esta palavra é para todos nós pastores, e esta palavra é para todo aquele que galga essa excelência de ser um supervisor na igreja local aonde ele congrega. Por isso, não tem o seu pastoreado para dominar a igreja do Senhor Jesus Cristo. Tem o seu pastoreado, a sua supervisão para ensinar, para chorar com aqueles que choram, para rir com aqueles que rirem, para sempre ter uma palavra de ânimo, sempre ter em suas mãos, em seus lábios, a unção do Espírito Santo, para que as vidas enxerguem e confessem que nós somos homens e mulheres de Deus, e a igreja poderia aplaudir o Senhor nesta noite. Aleluia! Mateus capítulo 18, eu já estou terminando, mais umas 2 horas eu já estou terminando. Aleluia! Mateus capítulo 18, versículo 18, o Senhor Jesus também disse: tudo que vocês ligarem na terra será ligado nos céus, e tudo que vocês desligarem na terra será desligado no céu. Aqui na terra é a igreja de Cristo que liga. Aqui na terra somos nós que ligamos, né? Mas nos céus é o Senhor Jesus que liga, correto? Nós não temos nenhum pastor, nenhum bispo, nenhum apóstolo, ele tem autoridade nos céus. Nos céus a autoridade está com o Senhor Jesus, mas na terra a autoridade está com os ministros, com a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo na face da terra. E se você tem autoridade no nome de Jesus Cristo na sua vida e na sua casa, aplaude o Senhor e celebre o seu grande e poderoso. Aleluia! Todas as coisas espirituais, todos os assuntos, eventos aqui na terra, é a igreja que liga e desliga. Se a igreja não ligar aqui na terra, tampouco o Senhor Jesus não vai ligar nos céus, não vai ligar e nem desligar. Por isso, o Senhor Jesus, Ele conta com a sua igreja, Ele conta com homens e mulheres, jovens, Ele conta conosco, com a sua igreja, para ligar e desligar aqui na terra o que precisa ser ligado e o que precisa ser desligado. Quando nós ligamos aqui na terra, como nós vamos fazer nesta noite, separando o irmão Dair para o pastoreio, o Senhor Jesus imediatamente vai ligar no céu a vida do Dair, a vida espiritual dele, como pastor, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Na terra somos nós que fazemos, mas nos céus é Jesus que faz. Nós não temos autoridade nos céus, nós temos autoridade e somos limitados à terra. No
ungido por Samuel. Não é verdade? Elias ungiu a Eliseu como profeta. Zadok, o sacerdote daquela época, ungiu a Salomão como rei de Israel. Todos os que foram e os que são separados para terem autoridades são ungidos pelos ministérios de cada igreja local com a imposição de mãos. Aleluias! No Novo Testamento não é diferente. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 14. 1 Timóteo, versículo 4. Paulo, escrevendo a Timóteo que estava na igreja em Éfeso, ele disse, primeiramente, a Timóteo: não se descuide do dom que você tem. Eu não disse que pastor, presbítero e bispo, apóstolo, seja o que for, não é título, é dom, não é título. Muitos se julgam ser donos de outras vidas, mas isso não está diante de Deus, isso não está na palavra. Nós temos que ser um só corpo, nós temos que ter líderes nas igrejas, como o Senhor Jesus prometeu e faz, como o apóstolo Paulo nos ensina. Primeiro ele disse: não se descuide do dom que você tem, meu irmão, pastor Timóteo. Você primeiramente não deve se descuidar do dom, porque aquele que se descuida do dom, muitas vezes ele se enfraquece na fé e na condição dele de ministério de uma igreja local. Que Deus me deu quando os profetas da igreja falaram. Quando os profetas da igreja quem? Numa igreja local, da igreja de Éfeso, profetas que haviam lá, pelo poder do Espírito Santo de Deus, falaram que tais pessoas, assim como Timóteo, era para ser separado para serem pastores, presbíteros, bispos da amada igreja de Éfeso. Então, não se descuide do dom que você tem, que Deus lhe deu. Quando os profetas da igreja falaram e um grupo de presbíteros pôs as mãos sobre a sua cabeça para dedicá-lo ao serviço do Senhor, o que eles fizeram? Eles estavam colocando as mãos, há 2000 anos atrás, apóstolo Paulo, junto com outros presbíteros, eles colocaram a mão na vida de Timóteo, na cabeça de Timóteo, para Timóteo ser separado para o evangelismo, para Timóteo ser separado para pastorear a igreja lá em Efésios, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo também chama a atenção de Timóteo para ele não se descuidar do dom que Deus lhe havia dado, dom de pastorear a igreja de Cristo. Lá em Tito, capítulo 1, versículo 5, também Tito era um pastor, era um presbítero. Paulo deixou em Creta, na ilha de Creta, para colocar as coisas em ordem nas igrejas e constituir presbítero. Hoje, muitos ministérios, eu particularmente não concordo. Muitos ministérios ungem primeiro presbítero, depois pastores, depois bispo. O bispo toma conta do pastor, o pastor toma conta do presbítero. Diante de Deus, na minha visão do evangelho, está errado. Isso foi uma hierarquia que lá, nosso irmão, lá do 2º século, Inácio, ele colocou isso na igreja, essa hierarquia. E essa hierarquia, ela veio na igreja católica, como bispo, a ser bispos, cardeais, e chegou até ser o Papa. Isso diante de Deus está errado. Os nicolaítas, Deus diz lá no livro de Apocalipse que Deus odeia as obras dos nicolaítas. Aquele que manda, aquele que quer ser chefe, Deus diz que odeia esta obra.
Nós, como pastores, como presbíteros, como bispos, nós temos que amar, nós temos que ensinar, nós temos que abraçar. Nós somos desempenhar a nossa simplesmente função que o Espírito Santo deu como um dom que lhe agradou a cada um de nós. Por isso, não tenha você para chegar a ser pastor, estudar 4 anos a teologia e dizer que você já é um pastor. Aonde Deus ensinou João Batista? João Batista, filho de Zacarias, de sacerdote, homem cheio do Espírito Santo. Depois que ele se desmamou, ainda na sua adolescência, Deus o tirou do meio da sociedade. Deus tirou João Batista debaixo das mãos do sacerdote, seu pai Zacarias, e foi ensinar João Batista a ser cheio do Espírito Santo lá para os desertos, lá com o povo os beduínos, lá para ser cheio do Espírito Santo, muitos anos lá. E quando ele volta cheio do Espírito Santo, e ele prepara o caminho para o Senhor Jesus Cristo, para o Evangelho de salvação a todos os povos. Nós precisamos estudar, nós precisamos da teologia, mas você precisa também subir as montanhas, você precisa ir para o deserto também, Odair, para ser cheio, para ser completo, para ser revestido, para ser transbordante da unção do Espírito Santo de Deus na tua vida. Aplauda o Senhor e celebra o Senhor. Na cadeira da teologia, você aprende sobre demônios, não é? Você aprende sobre demônios. No campo com Deus, você aprende a enfrentar os demônios. Na cadeira da teologia, você está cheio de conhecimento. No deserto, no monte com Deus, você está cheio do Espírito Santo. Ajuntando a teologia que você está fazendo com a unção que você deve buscar agora, quanto mais para a tua vida, você vai ser um homem cada vez mais usado e ousado nas mãos do Senhor. Aleluias! Pastores, presbíteros, bispos, apóstolos, evangelistas, profetas, mestres, diáconos, o que são eles? Cooperadores de nosso Senhor Jesus Cristo, e nada mais. Cada um desempenhando a sua tarefa, a sua função. Como eu hoje aqui estou desempenhando a minha função de pastor, mas saindo daqui, desempenhando a minha função de pastor, eu sou um comedor de arroz e feijão, de bife encebolado, com você, meu irmão, com você, meu irmão, a todo tempo e a toda hora. Não existe uma hierarquia hoje de presbítero, pastor, bispo manda no pastor, o pastor manda no presbítero. Isso aconteceu lá no século II com Inácio. Ele colocou essas coisas na igreja, infelizmente, e isso vem sendo errado até os dias de hoje. O presbítero é o quê? O presbítero é um bispo em função. Qual é a função do presbítero? É um bispo em função. Qual é o presbítero dessa igreja? É o irmão Odair, que desempenha o seu ministério dentro dessa igreja. Aleluias! 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. Já estou terminando. Todos que foram separados para o ministério devem se apresentar a Deus aprovado. Todos, não é um ou dois, todos, 100%, todos os que foram separados para o ministério de pastor
pastor, presbítero, bispo, apóstolo, evangelista, profeta, mestre, diaconato, deve se apresentar a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Aleluias! É isso que nós devemos ser. É isso que nós devemos ser em nossa vida como presbíteros, pastores de uma igreja. Eu marquei aqui, existem 3 passos para a formação de um obreiro. Eu já estou terminando agora, verdadeiramente. Aleluia. 3 passos para a formação de um obreiro. Atos capítulo 9, versículo 4, a primeira estrofe do verso. Você sabe que o apóstolo Paulo, ele era um perseguidor da igreja. Era alguém que desembanhava a espada, até chegou a matar cristãos e colocou muitos na cadeia. Não é verdade? Não é verdade? 3 passos para a formação de um obreiro. É Atos capítulo 9, versículo 4. A primeira estrofezinha só diz assim: vírgula, caindo por terra. Caindo por terra fala o quê? Fala de deixar o orgulho, fala de deixar o eu, fala-se de esvaziar-se. Apóstolo Paulo, um homem, um fariseu, com um turbante, com uma pedra brilhante no seu turbante na testa, era um homem poderoso e tinha as cartas do sacerdote de Jerusalém para assim destruir a igreja de Jesus Cristo que estava em Damasco. Mas antes de chegar na cidade de Damasco, o Senhor lhe apareceu, e a primeira coisa que o Senhor fez com o apóstolo Paulo, jogou ele de cara no chão. De cara no chão quer dizer, caindo por terra, fala que eu devo deixar o meu orgulho, que nós como pastores, que nós como evangelistas, apóstolos, mestres, nós como liderança das igrejas, nós temos que deixar o nosso orgulho, nós temos que deixar a nossa presunção, nós temos que deixar o nosso eu, nós temos que nos esvaziar-se, porque se nós não esvaziarmos, o Espírito Santo não vai encher as nossas vidas. Aleluias! O segundo passo para a formação de um obreiro, Atos capítulo 9, versículo 6. Atos capítulo 9, versículo 6. Ele disse assim, o Senhor para Paulo: mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Isso diz o quê? Perder a posição de homem importante. Viu daí? A primeira coisa que você deve perder é a posição de homem importante. Eu sou um pedreiro importante, eu sou alguém muito importante, eu não posso perder tempo com esse e com aquele, não. E segundo passo, Jesus disse para Paulo: entra na cidade, onde te dirão o que convém fazer. Não é você o dono do seu nariz, o dono do seu nariz agora sou eu, é o Cristo, é o Filho de Deus, é o Deus vivo que está falando com você. O homem importante de você, Paulo, tem que sair da sua vida, porque o homem importante, se você for um pastor muito importante, você vai ter muitos amuletos aonde se apoiar. Você deve ser importante para os irmãos, para a igreja onde você está. Você deve ser importante para a sociedade aonde você vive. Você deve ser importante
para a sua casa e para a vida de seus filhos, mas tem que se esvaziar, deixar o orgulho, a presunção e o seu eu. O homem importante, ele tem muitas muletas onde se apoiar, e isso é um perigo diante de Deus, nosso Pai. O terceiro passo está lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 11. Por último, o apóstolo Paulo diz: para toda a igreja, mas também, principalmente e primeiramente para a liderança de cada igreja, e para você, Odair, nesta noite, ele diz: viver contente em qualquer tipo de situação. Oh, meu irmão, como é duro! Como é duro viver contente, sorrir no fundo do poço. Como é difícil sorrir, como é difícil dizer que tudo vai bem quando nós estamos no fundo do poço. Mas apóstolo Paulo diz, por último, viver contente em qualquer tipo de situação. Quando Deus enche você, quando Deus enche a mim do Espírito Santo, Ele unge para ministrarmos a palavra, para curar, expulsar demônios, para ensinar, mas Ele enche também, muitas vezes, para nos levar lá na montanha, para nos levar lá para baixo, para nos levar lá para o fundo do poço, para nos lapidar, porque é Ele, somente Ele, que conhece a profundidade do coração de cada um de nós. E para sermos pastores de uma igreja local, presbítero que seja, o bispo, o apóstolo, nós temos que ser homens simples, nada mais. Porque pastor, como eu já disse, vou dizer de novo, coloque isso na sua cabeça, não é título, é uma função que você vai desempenhar, o qual Cristo nessa noite já separou você com a ordenança lá do ministério que vai acontecer daqui a pouco, e você será separado para isso. Você deve subir morros, você deve ir para o deserto, quando estiver cheio também do Espírito Santo, para que em todo tempo na sua vida você viva contente em qualquer tipo de situação. Quando a Marli, sua esposa, não fizer a janta que você gosta e colocar na sua marmita coisa que você não gosta para você comer ao meio-dia, você deve se alegrar, sorrir e dizer: graças a Deus, eu estou feliz por essa marmita, arroz e feijão com ovo dentro dela. Não é jogar a marmita fora, não é chutar o pau da barraca, é dizer, como o apóstolo Paulo diz, Filipenses 4:11, eu estou contente em qualquer tipo de situação. Amém? Na verdade, os 3 passos para a formação de um obreiro é que ele deve depender exclusivamente de Deus. Você não deve depender do dinheiro que você tem. Você não deve depender da casa que você tem. Nós não devemos depender do carro que nós temos. Tudo isso é bênção de Deus, que Deus deu para cada um de nós. Mas nós devemos, como estarmos à frente de um povo, da obra do Senhor, nós devemos depender 100% de Deus. E para depender 100% de Deus, nós devemos primeiro se esvaziar, não ser homem importante, não ter amuletos e viver contente em qualquer tipo de situação. Se você entendeu, se você concorda, diga amém. Aplaude o Senhor. Aleluia. Eu disse que não ia demorar. São 8h29. Não é verdade? Tudo isso daí, tudo isso nós como pastores, tudo isso é para a amada igreja do século 21 na face da terra. Presbítero, pastor, bispo,
apóstolo, missionário, evangelista, mestre, profeta, é tudo função. Somos todos cooperadores da obra do Senhor. E se nós não fizermos na vontade do Senhor, como diz o Senhor em Mateus 7, nós não entraremos no reino de Cristo que virá. A igreja tem que pregar o reino. Os pastores têm que começar a pregar o reino de Deus. Pois Jesus disse em Mateus 24, versículo 14, se não me engano: quando o evangelho do reino for pregado a todo mundo, então virá o fim. Hoje nós pregamos muito o evangelho somente de salvação, não pregamos o evangelho do reino. Não dizemos às pessoas que elas têm que se esforçar para entrar no reino de nosso Senhor Jesus Cristo. Você deve fazer a obra, não com palha, com madeira ou com feno. Você deve fazer a obra com ouro, com prata e com pedras preciosas. Quando nós fazemos a obra com prata, com ouro e com pedras preciosas, nós entraremos no reino de Cristo e nós vamos ter galardão. A igreja do século 21 está esquecendo do galardão que Cristo preparou para cada um de nós. Mas o galardão é diferente da salvação. A salvação você não fez nada para conquistar. Nada. Jesus já fez tudo por você. Tudo. Mas o galardão, você precisa desempenhar a sua função, seja de pastor, de presbítero, de apóstolo, de evangelista, de mestre, dentro da sua igreja local. Fazer a sua igreja, fazer a igreja, os obreiros, fazer as ovelhas, desempenhar cada um o seu papel, o seu talento, não enterrar, não para a salvação, mas para entrar no reino de nosso Senhor Jesus Cristo. Muitos irão ter a coroa, muitos irão perder a coroa, e muitos ainda terão punição. Que nosso Senhor Jesus Cristo possa clarear cada vez mais o seu evangelho às nossas vidas, e que nesta noite eu peço ao Espírito Santo de Deus, quando aí esteja, do alto da cabeça às plantas dos pés, o homem simples que ele é, para evangelizar, para cuidar também das ovelhas que Deus ainda vai colocar nas suas mãos na face da terra. Amém? Eu quero chamar o pastor Geraldo. Quero que ele dê continuidade. Eu creio que vai mais umas 3 horas, né? Depois nós vamos embora. Quem não conhece o pastor Geraldo, levante a mão. Pastor Geraldo, ele é da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Belém, lá do pastor Paulo, da Central de Campinas. É um pastor com o qual nós temos andado juntos na oportunidade, né? Nós temos feito a obra de Deus junto, né? E eu tenho muito apoio da parte dele espiritualmente neste ministério, e é com grande satisfação que eu recebo nesta noite, e eu gostaria que vocês dessem uma salva de palmas para ele, né? Deus abençoe a todos, amém? Toda honra, toda glória ao Senhor Jesus Cristo. Amém. Né? E sem Ele nada podemos fazer. Nada poderemos fazer. Deus, o Pai Eterno, Ele ainda procura verdadeiros adoradores. Verdade. Os que o adorem em espírito e em verdade. Adorar a Deus em espírito, porque nós somos espírito, alma e corpo. O espírito nosso já está pronto, amém? Porque foi comprado com o sangue do Cordeiro de Deus. Nós não temos mais a raiz adâmica em nosso espírito.
Porém, na nossa alma, e quando a Bíblia fala de coração, fala de alma. E Davi, ele sempre dizia: minha alma está angustiada. A nossa alma é simplesmente, ela trabalha com emoções e sentimentos. A alma, ela é o divisor de águas entre a carne e o espírito. Por isso que sentimentos e emoções devem estar debaixo do controle do espírito. Porque se o teu espírito, através do Espírito Santo, por isso que não se deve entristecer o Espírito Santo. Quando você não entristece o Espírito Santo, o nosso espírito domina sobre sentimentos e emoções. E aí você tem o fruto do Espírito: domínio próprio, temperança, longanimidade, benignidade, mansidão, fé. Quando, porém, a tua alma, através de sentimentos e emoções, porque sentimentos e emoções, ele entra pela janela dos olhos, dos ouvidos e de palavras torpes, e de conversações entre roda de escarnecedores, ouvido através do conselho dos ímpios, os olhos através da soberba da vida. Não adianta que você não vai conseguir se separar de si mesmo. Não tem jeito de se separar de si mesmo. Então, a santa palavra de Deus, Jesus, ele nos dá uma dica. Ele diz: Pai, olha só, porque tem que ter particularidade com Deus para chamá-lo de Pai. Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então é a santa palavra de Deus que nos santifica. Mas para isso é necessário que você leia, como está em Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Bem-aventurado aquele que lê. Você tem lido Bíblia? Você tem gasto tempo aonde? Internet, que eu chamo de internet, né? Facebook, essas coisas todas. Você tem... Porque quando você lê a palavra, você não gasta tempo, você ganha. É a palavra de Deus que nos santifica. Bem-aventurado aquele que lê. Não obstante, devido à preguiça às vezes do crente, ele não lê, mas ele tem ouvido, né? Ele não pode ter apenas orelha, ele tem que ter ouvido, porque a razão humana que está atrelada à alma, porque o espírito está atrelado à consciência. Por isso quem tem razão nunca se arrepende, sempre se justifica. Quem tem consciência perante Deus, boa e pura, já perdoa facilmente. Então não deixa a tua razão te trair. Eu não consigo perdoar. Cuidado. Então, uma boa consciência para com Deus. Ouvir. E a razão humana, ela escuta, ela não ouve. Por que escuta? Porque ela escuta aquilo que quer ouvir e não o que precisa. E nós, dando lugar ao Espírito, nós ouvimos o que precisamos ouvir. Até a correção do Pai quando fala conosco. Bem-aventurado aquele que lê, que ouve e guarda. Não adianta você ler, ouvir e não guardar. Não guardar no seu banco de consciência, não de memória. Por isso, a memória, ela guarda as obras. Por isso que a Bíblia diz que é agradável a Deus a morte dos seus santos. Só que ali tem uma vírgula: e as suas obras o seguem. É como o pastor Sérgio disse,
Se edificares a obra de Deus em madeira, feno e palha, será provada pelo fogo, é o tribunal de Cristo. E muitos não receberão, por mais que tenha feito na terra, perderão, galera. Porque feno, madeira e palha são obras feitas relaxadamente. Mas a obra edificada em ouro é santidade. Ouro, prata é a graça. E pedras preciosas, elas expandem luz, elas brilham. Então façamos a obra de Deus na santidade da palavra, com a graça da salvação que Jesus nos entregou, e brilhando como Ele falou: vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles, vendo, glorifiquem ao Pai que está no céu. Depois de fazermos tudo, podemos bradar assim: somos servos inúteis. Inúteis por quê? Por mais que nós façamos a Jesus Cristo, nós não cobrimos uma gota do sangue. E a salvação é uma graça imerecida. Jesus, Ele nos amou primeiro, não pelo que você tem, não pelo que o homem possui, mas pelo que o homem é: pecador, apartado de Deus. Este amor, ele é insondável. Este amor, eu quando falo nisso, os olhos querem encher de lágrimas, eu preciso ter domínio, porque eu fui um homem bandido, prisioneiro, eu fui um homem bruxo, eu venho da bruxaria, de Portais, e Satanás me assassinou dentro da cadeia. Eu fui um homem que fui assassinado dentro do manicômio judiciário. Porém, antes do fio de prata se quebrar, toda a memória vem. E numa das memórias, a fita passou um menino que ele só me entregou um folheto e disse: moço, só Jesus Cristo salva. E eu invoquei o Jesus dos crentes. E estou aqui porque Jesus teve misericórdia de mim. Por isso, na onde abundou o pecado, superabundou a graça. Glória a Jesus. Bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurado aquele que ouve, bem-aventurado aquele que guarda. Automaticamente quem guarda, pratica. Não adianta nada ler, ouvir, guardar e não colocar em evidência, em prática, a santa palavra de Deus. E o verdadeiro adorador, é aí que muita gente se engana. Ele não é perfeito. O verdadeiro adorador, ele não é perfeito. Ele bate no peito, dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, que sou pecador. E Jesus, falando para os discípulos, aqueles dois homens do templo, um se justificava e outro se considerava nada. E Jesus falou: qual desceu justificado? É o que batia no peito e nem ousava olhar para si. Porque quando uma pessoa diz assim: eu não mereço, ela é pecadora lá do mundo, ainda dando, que ela diz: eu não mereço estar no meio desses crentes, pode contar que ela vai se converter, porque ela já está se arrependendo. Eu não mereço, ela já está se arrependendo.
Entende? Então, nós colocaremos em evidência hoje a prática da palavra de Deus na vida do nosso querido irmão Odair. Porque Odair segurou nos ombros essa obra. Ele teve motivo de sobra pelos acontecimentos da época, de virar as costas e sair fora. Teve motivo de sobra, porém carregou nas costas, ficou firme, começou bem. Mas começar bem é bom, porém conheço muitos que começaram bem e terminaram mal. Por isso que a Bíblia diz: melhor é o fim das coisas do que o começo. Muitos começaram bem e terminaram mal. Homens de Deus, Samuel, que ungiu a Saul. Saul começou bem, terminou pessimamente mal, a ponto de Deus dizer: Samuel, não interceda mais por esse homem, que eu já rasguei o reino dele. Davi começou bem, ficou atrapalhado, mas terminou bem, porque preferiu cair na mão de Deus do que na mão dos homens. Isaías, no capítulo 1, versículo 5, era um homem que vivia apadrinhado por Uzias. Sim ou não? Era seu tio. E na obra de Deus não tem apadrinhamento, irmão. Não tem apadrinhamento. Enquanto houver rasgar seda na obra de Deus, a pessoa termina mal. Porque Isaías, enquanto tinha o titio do lado, em certo capítulo, já no versículo 5, ele: ai daqueles que do doce fazem amargo e do amargo fazem doce. Ai daqueles que do bem falam, diz que é mal, e do mal bem. Ai! Porém, quando morreu o titio, ele sabia que, e agora? Quem que vai ser o rei? E geralmente os reis naquela época limpavam a parentela do outro, para não ser esfaqueado pelas costas. O que aconteceu? Quando ele foi orar a Deus, que é bom orar a Deus, não se apresse de sair da presença de Deus, irmão. Quando ele foi orar a Deus, ele viu o céu aberto. Aí caiu a consciência, ele disse: ai de mim. Enquanto o titio estava vivo, ai de mim, que sou um homem de lábios pesados. Quando você está na presença de Deus e busca a Deus, mas não é buscar como os discípulos estavam ao lado de Jesus, e quando uma mulher o buscou e tocou pela fé, Jesus falou: opa, quem me tocou? Os discípulos: mas mestre, a multidão, inclusive nós te tocamos, o Senhor está dizendo quem te tocou? Meus irmãos, aquela mulher tocou Jesus diferente. Nós aprendemos a tocar Jesus, precisamos aprender. Para tocar Jesus, temos que se esvaziar de nós mesmos. E aquela mulher tocou Jesus. Isaías, ele teve encontro com Deus, ao ponto de dizer: ai de mim. E quando a pessoa tem muita razão, ela dá tiro para todo lado, porque é mais fácil você empurrar o irmão que está fraco para o abismo. Ai dele, esquecendo que sem compaixão
compaixão não tem amor e humildade. O amor fingido, a humildade fingida, é quando a pessoa não tem compaixão. Compaixão que Deus teve por nós. Ele não viu as nossas falhas. Ele enviou o Filho dele para nos resgatar. E quando nós encontramos pela consciência, porque a razão ela murmura muito. Ela murmura a tal ponto do crente estar abençoado e querer mais um par de sapato de tênis de marca, ou a mulher mais um salto alto, bonito sapato, e diz: meu Deus, eu preciso ganhar mais para comprar mais aquele sapato certeza. Isso é murmuração. Aí olha do lado e veja a pessoa lá na Unicamp que não tem o pé. Ela gostaria de ter o pé para calçar uma sandália, não precisa ser nem havaiana. Então nós, filhos de Deus, temos que agradecer a Jesus Cristo. Não é porque os demônios se nos sujeitam, e nem porque os enfermos são curados, mas glória a Deus, porque nosso nome, aleluia, está escrito no livro da vida. Meu irmão, não murmure da vida, meu irmão. Agradeça a Deus todo dia que você levantar, porque o teu nome está escrito no livro da vida. Você sabe o que é isso? É buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça de Deus. E quando você aprender a não mais murmurar, Deus te abençoará. Deus te abençoará. Porque o nosso Deus e Pai, o Espírito Santo de Jesus, uma coisa que Ele não gosta: ingratidão. Ingratidão. Você pode estar fraco, você pode cair 1000 vezes, o Senhor te levanta 1001, até você manter equilíbrio. Depois que você tiver equilíbrio, aí você ou tropeça ou se joga, é diferente. O cristão que tem maturidade já, que já tem o equilíbrio, veja que não tropece. Não tropece nos olhos, nos ouvidos e na língua. Meu querido irmão Odair, a coisa mais complicada para um homem de Deus é o pastorado. O diácono serve 21, presbítero 14. Pastor, ele é geral, porque Deus coloca a responsabilidade da administração espiritual e a igreja organização. O presbítero já não tem tanto a parte organizacional, ele apresenta a administração ao pastor e ele ouve a voz do pastor que administra. Os diáconos servem 21 vezes, ouve a voz do pastor. O pastor é humano, e sendo humano está sujeito a erros. Não digo adultério, isso já não é um erro, isso é loucura, isso aí já é aberração. Isso aí já é nascer com a cabeça grande, cheia de água, nem cérebro tem. No mundo espiritual é assim, porque adultério não é fraqueza. O espírito está pronto. Cuidado com a carne dela, ela é safada. Ela não é fraca, ela é safada. E nós falamos de família, mas liberam o divórcio a pastores. Então
uma faca de dois gumes. Divórcio não vem de Deus. Cada fraqueza de muitos Deus permite, mas depois há o conserto, e a igreja é a única que pode autorizar a reconciliação. A igreja tem esse poder. O pastor, ele não tem o poder sozinho de perdão para a reconciliação, mas a igreja, entende? Quando ele apresenta a causa à igreja, o que a igreja ligar na terra, nesse termo, será ligado no céu, e o tal será salvo como se fosse pelo fogo, e não deverá mais relaxar na vida de fé, porque lá em Oséias 4 diz: o meu povo erra por falta de conhecimento. Mas tem um ponto e uma vírgula que diz: os que rejeitam o conhecimento. Então, quando a pessoa pratica isso, ela já está rejeitando o conhecimento. Então, o Senhor Deus, nosso Pai eterno, Ele te escolheu. Porque você realmente veio de uma batalha, você foi aprovado por Deus. Agora veja bem, lá em Gênesis, o primeiro, creio que pastor missionário, presbítero e diácono, tudo isso que a Bíblia diz em Gênesis capítulo 6, olha só a responsabilidade deste homem. Ali ele